o Misha, em que ele coloca sobre posicionamento virou uma bagunça. Hoje eu vou trazer para vocês uma matriz que eu chamo de matriz do posicionamento. Ela ajuda a trazer clareza sobre como se posicionar tanto no digital quanto no offline. A matriz de posicionamento, eu me baseei nos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. E como é que isso funciona? Se eu tenho uma camiseta básica de algodão, não é um algodão tão bom, eu consigo produzir em escala, a partir de 1000 peças, o custo dela para mim é um custo muito baixo. Eu tenho uma formação de preço também mais atrativa. Então, eu começo pelo preço. A partir disso, é o meu produto, que é a camiseta de algodão. Depois, a gente tem que entender onde eu vou colocar para vender essa camiseta, como eu vou vender essa camiseta, que daí é a praça. A praça, a gente tem alguns formatos, tanto no digital quanto no offline. Então, vamos começar pelo digital. Como eu consigo vender mais num volume dentro do digital, dentro dos marketplaces? Mercado Livre, Shopee, Shein, enfim, são esses lugares em que você vai conseguir ter uma saída muito maior. A partir disso, quando você entende que dentro desses lugares você vai precisar realmente ter preço para competir. Você precisa de um lugar bonito, lindo, maravilhoso? Não, não precisa. Simplesmente você conseguir fazer sua loja lá, colocar para vender, porque as pessoas que estão ali dentro, elas estão buscando preço. Se você precisasse ter uma loja física, qual seria o melhor lugar para você vender no volume? Lugares de grande passagem, como uma 25 de março, avenidas de bairro onde a gente tem aí uma grande circulação de pessoas. A partir do lugar, eu sempre comparo que a Shopee é a 25 de março. Você consegue ter inúmeras ofertas e você fica até perdido no que você vai comprar, até, porque você entra buscando uma coisa e de repente você já está comprando outra, porque de fato é um volume excessivo de ofertas e demandas bem escancaradas na sua frente. Quando eu vou pensar em promoção para esse produto, eu penso no quê? Na venda de kits. Porque quanto mais eu vendo, melhor é o meu retorno, porque eu estou vendendo no volume. Fora isso, quando eu vendo no kit, eu também reduzo alguns custos. Por exemplo, o Mercado Livre, ele, além do percentual que ele cobra por produto vendido. Não sei se não me recordo agora, mas me parece que são R$6 por produto vendido. Então, se você tiver no seu custo R$6 a mais por produto vendido, você vai ter aí um custo muito elevado. Então, o que é bacana? Vender no kit. E isso serve tanto para e-commerce. Então, quando você vai montar, formar o seu preço e entender como você vai vender, que é a promoção que a gente diz, vender no kit é muito mais vantajoso, porque a pessoa, ao invés de comprar uma peça só, ela leva mais, ou vender em combos, calça e camiseta, enfim. Isso é a promoção quando a gente pensa em vender produtos dentro do volume. E eu não preciso ter relacionamento com o meu cliente. Ele só precisa comprar, usar, entender que é bom e só. Não preciso mais do que isso. Eu preciso que ele me recomende e que fale para outras pessoas que ele comprou e achou desse produto dentro do marketplace, enfim. Ou falar para alguma outra pessoa. Mas eu não preciso de relacionamento. Eu preciso de Instagram? Eu preciso ter um Instagram lindo para isso? Não preciso, porque eu tô vendendo no volume. Vamos lá. Mesma camiseta, uma qualidade um pouquinho superior. Aí a gente já fala de um algodão, acho que agora ele chama Pima. Enfim, tem algumas tecnologias aí. Um algodão melhor, um acabamento melhor, uma costura melhor, um acabamento dentro da gola também, que tem aquela costura, um tecido que vai por cima da costura. Eu consigo já ter também um custo maior na produção, um custo maior na aquisição da minha matéria-prima, portanto, a formação do meu preço de venda ele já vai ser também diferenciado.
E a gente tem a parte desse algodão, que ele é um algodão melhor. Eu tenho uma formação de preço para esse produto um pouco diferenciada. Se eu tenho uma formação de preço diferenciada, eu preciso entender que o meu preço ele vai ser um pouquinho mais elevado. O meu público, ele não vai procurar mais só preço, ele vai procurar qualidade também. Onde eu preciso estar? Eu preciso ir para o digital, preciso ter um bom Instagram, preciso ter um e-commerce, preciso entender como eu faço essas vendas e como é que eu começo também a gerar relacionamento. Como eu faço a minha promoção dentro da parte de quando eu tô com um produto que ele tem um valor mais elevado. É sobre relacionamento, é cashback. Eu começo a implementar soluções para que esse meu cliente, além da compra, ele também já tenha algum tipo de experiência, tanto na minha loja, tanto no e-commerce. Então, eu começo a adequar toda a minha comunicação, aí eu começo a pensar em branding, aí eu começo a pensar que eu preciso me relacionar com esse cliente para que ele tenha recorrência e volte a comprar novamente. Passamos pelo preço, produto, praça e promoção. Então, o lugar onde eu estarei também vai fazer toda a diferença. Eu já não posso estar numa 25 de março, num lugar de grande volume, eu preciso já estar, pode ser até uma loja de bairro, mas eu preciso estar melhor posicionado. A minha loja, ela precisa ter uma visibilidade melhor, precisa estar tudo mais organizado. Aí a gente vai falar agora de uma camiseta de um algodão mais especial. É um algodão importado, é um tecido que demora muito tempo para ser feito, tem aí inúmeras outras qualidades, tem muito mais que milhões de fios, então a gente já começa a entender que já começo a ter um produto exclusivo. Eu já não produzo no volume, a quantidade de peças realmente já é mais limitada. A tecnologia envolvida na fabricação também é melhor, então eu começo a ter um outro tipo de produto que eu preciso posicioná-lo dentro de um local, tanto o e-commerce quanto um espaço físico, que ele também tenha condizência com o que eu estou vendendo. Não dá para eu pagar R$1.000 numa camiseta passeando pela 25 de março. E é isso que a gente começa a diferenciar. Onde eu preciso estar? Que público? Onde eu vou ter um público que pode pagar R$1.000 numa camiseta? E aí eu começo a entender que eu preciso estar no CJ, no Iguatemi, ou alguma coisa do tipo, em lugares que realmente tem a circulação desse público, que ele não quer mais só preço. Ele não quer saber de preço, qualidade, ele quer saber de exclusividade, ele quer saber que muito provavelmente só ele vai ter aquela peça, poucas peças. Então aí a gente começa a entender que é um outro público, é um outro nível de produto também. E até na parte do digital, a gente começa a perceber que muitas marcas, elas até não estão mais indo para o digital, rede social. O que elas estão trabalhando? Relacionamento. Se a gente pegar, tem algumas marcas que elas fazem o pré-lançamento delas e já praticamente está tudo vendido. Elas não precisam, não é que não precisam de esforço de venda, mas a geração de desejo e demanda dentro do universo da marca, ele é muito grande. Então, quando vai fazer, inclusive, um lançamento, aquele produto já praticamente está tudo vendido. Eles fabricam até menos do que foi solicitado como demanda, então a gente entende que é um outro universo de marca, é um outro universo de branding. E como é que se dá a promoção dentro desse universo, que é um universo mais exclusivo, de luxo, premium? É quando eu me relaciono com esse cliente, ele consegue entender que ele também é super exclusivo. Eu trato, o trato com esse cliente, ele é exclusivo. A minha força de venda, as minhas vendedoras, elas precisam ter aí uma capacidade de venda, uma capacidade de comportamento completamente diferenciada. Então, é um outro tipo de venda. Não é no volume,
é por exclusividade, são peças reduzidas. Então, com isso a gente consegue entender que o posicionamento, ele engloba produto, preço, praça e promoção, onde por quanto eu vendo, onde eu vendo, como eu vendo. Eu preciso entender onde essas nuances acontecem. Bia, mas, por exemplo, eu tenho vendo serviço. E aí a gente pode falar assim, é serviço local ou é serviço digital? Então, eu vou falar de serviço local. Vamos supor que é um dentista. Ele tá num bairro mais afastado, o poder aquisitivo daquele bairro também não é tão elevado. O que ele precisa como formação de preço? Entender quais são os produtos que ele vai utilizar durante o atendimento. Os parceiros desse dentista, ele também precisa estar alinhado, né? Não adianta ele querer comprar de um lugar que vai ter um custo muito alto que ele não consiga repassar esse custo. Eu não tô falando de qualidade, tá? Porque a qualidade do atendimento, ela é única, tanto para o público A quanto para o público não A, né? A qualidade do atendimento do serviço prestado como um profissional da saúde tem que ser o mesmo em todos os lugares. O que vai diferenciar de fato é onde ele está, quais são esses produtos que ele consegue realmente colocar dentro do atendimento dele, que vai fazer a diferença aí final. E o quanto também ele investe, ele estuda e tudo mais. Então, isso faz o diferencial na formação de preço dos serviços desse dentista. E a gente passa por todos os, né, primeiro. Então, do contrário, quando eu começo pelo produto, fazendo a formação de preço, quando eu vou falar sobre serviço, eu começo pelo lugar, onde eu estou, quanto eu consigo cobrar por essa região. Entendendo que, quando eu tenho um serviço de prestação local, eu consigo atingir no máximo até 15 quilômetros. Ninguém vai atravessar, né, muito mais do que 15 quilômetros para ser atendido. Então, ela vai buscar sempre alguma coisa que esteja muito próximo a ela. Ela não vai fazer muito mais do que isso. E aí, vamos comparar agora com um dentista que está posicionado num lugar onde ele tem um custo também mais elevado, a clínica tem um valor de locação também muito mais elevado, os produtos que ele utiliza também tem um custo muito mais elevado, podem ser produtos importados, enfim, que ele consiga agregar e trazer valor para o serviço. Então, ele vai conseguir, de fato, cobrar um valor mais alto. Ele vai precisar cobrar um valor mais alto. Então, é isso que o diferencia, é isso que é posicionamento. É entender que, assim, quem eu sou, o que eu vendo, como eu faço para vender. Nesses dois lugares, né, e vai depender muito sobre quem é esse profissional, a vestimenta vai mudar. As marcas que essas pessoas utilizam também vão mudar, porque vai precisar conectar com esse público com o qual ele atende. E isso faz a diferença. Aí tudo começa a se encaixar. Quando a gente fala de serviços, mas dentro do digital, como é que a gente faz para se diferenciar, para, né, falar, poxa, eu vendo só high ticket? E como é que eu sei que aquela pessoa, de fato, ela está preparada para vender high ticket dentro do digital? E a gente percebe que dentro do digital existe também muita mentira, né? Tem gente que aluga lancha, tem gente que aluga carro, tem gente que aluga residências e tudo mais para fazer parecer que tem um status que ainda não tem, para atingir esse público. E esse público que tem capacidade de pagamento mais alta é um público que ele também sabe onde ele vai investir. Ele sabe, ele não é tão simples assim. Então, geralmente quem cai nessas promoções, né, do digital, eu não vou chamar de promoção, mas nesses algumas furadas do digital mesmo, são pessoas que querem muito ascender, né, tanto na carreira quanto no empreendedorismo, e encontram o que querem ouvir e acabam pagando valores altíssimos, quando na verdade o retorno é muito baixo. Por isso que a gente tá acontecendo isso muito dentro do digital. Mas como é que a gente entende que de fato essa pessoa ela pode vender, pode cobrar a mais?
que acontece? Quando eu tenho um relacionamento no offline, eu consigo levar isso para o digital. Se eu estou atendendo um público que já é um público com poder aquisitivo mais alto, automaticamente eu consigo demonstrar isso dentro do digital, através das fotos, meu posicionamento. Aí isso começa a mudar um pouquinho. Até todo o meu entorno, inclusive, vai comunicar se eu realmente sou aquilo que eu pareço ser dentro do digital. Então, isso esse posicionamento, né, principalmente quem vende serviços e vende serviços dentro do digital, que é onde a gente fala sobre essa diferenciação do posicionamento, do feed bonito, do feed com paleta de cor, que isso, que aquilo, que na verdade, assim, sobre paleta, sobre tipografia, é muito mais sobre um padrão de reconhecimento do que qualquer outra coisa. É para que quando as pessoas comecem a entender meu conteúdo, elas cheguem dentro do meu Instagram e elas entendam que ali sou eu, basicamente. É para isso e por isso. Então, quando a gente pensa em posicionamento de serviços e tudo mais, a gente tem que entender assim, quem eu sou, por que eu estou, o que eu vendo e para quem eu vou vender. O que eu preciso comunicar visualmente, verbalmente para essa pessoa, para esse público que vai comprar de mim. Então, quando a gente começa a entender sobre que isso é posicionamento, fica muito mais claro. E eu não me perco, eu não vou querer parecer para vender para um público que de repente ele não está nem olhando para o que eu acredito que ele está olhando. Então, fica muito mais simples também entender que quais são os passos que eu preciso ter dentro do meu negócio. E eu acho que esse é o principal motivo de hoje as pessoas terem aí essa dificuldade de posicionamento, porque existe um volume de informações muito grande, ela quer adaptar tudo para o negócio dela, na esperança de querer vender, quando na verdade é tudo muito mais simples. Se ela fizer o simples, o básico, ela vai vender. Ela não precisa de todo esse movimento e nem deixar tudo que se fala entrar. Eu acho que isso é o grande problema das pessoas. Quando a gente começa, por exemplo, a empreender, a gente não saber quem a gente é, para quem a gente vende e o que a gente vende. Quando a gente não sabe com coerência isso, com clareza, a gente de fato se perde. Espero que com isso todo mundo agora tenha um pouquinho mais de clareza, de entendimento sobre posicionamento. Como se pensa posicionamento. Acho, tá bom? Um abraço.